Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Hoje eu vou apresentar para vocês jardim de chuva com bacia de infiltração. Então, agora vamos apresentar o jardim de chuva com bacia de infiltração. O novo nome que se está dando hoje em jardins de chuva é Soluções Baseadas na Natureza, SBN. E como tem várias soluções, esse é para manejo de águas pluviais. O manejo de águas pluviais está nesse triângulo da maçonaria aqui, que é da base da bandeira de Minas Gerais. É o quê? A quantidade de águas pluviais, a qualidade e a ecologia. Hoje, não é só a quantidade, você tem que verificar a quantidade, a qualidade e o que vai acontecer das águas pluviais quando vão cair num rio, num córrego. O ecossistema aquático tem que proteger também. Nós usamos muito um termo antigo de BMPs que ainda é usado. Best Management Practices, que são as melhores práticas para a melhoria da qualidade das águas pluviais, para preservar o ecossistema aquático. Esse aqui é o relatório de infiltração. Eu tenho até uma ideia de custo aqui, 162,6 vezes o volume é 0,69. Eu tenho a ideia de custo em dólares. A profundidade dele geralmente é 0,30 a 1,80. Às vezes você toma cuidado de não fazer ele muito fundo, que as pessoas podem morrer afogadas. Geralmente eu faço no máximo 1,60 m. Mas se você tiver lugar que fazer muito fundo, você tem que cercar a área. Bom, isso aqui é um relatório de infiltração que é feito em obras rodoviárias que você nem percebe que é um relatório de infiltração. O tempo máximo de infiltração que geralmente a gente adota é 48 horas. Mas pode adotar até 72 horas, são 3 dias. Eu não adoto 72 horas por causa do mosquito da dengue. 48 horas é o que eu uso bastante. Outra coisa importante em relatório de infiltração é que é bom ter um pré-tratamento. O relatório de infiltração ele também serve para aumentar a recarga. Eles aumentam bastante a recarga, ele remove os patogênicos, as bactérias patogênicas, é muito bom, né? Eu sei que na Califórnia eles verificam até 3 metros abaixo no solo, e média é 1,20 m. Percebe que não tem uma padronização disso. Aqui o método racional que eu sempre falo, o método racional que nós usamos, que é a CIA, dividido por 360, ele é para achar a vazão de pico, é para até 200 hectares, ou seja, 2 km², que é adotado aqui no estado de São Paulo pelo DAE e adotado praticamente no Brasil todo. Esse aqui é uma equação de intensidade de chuva, do tipo do Kiefer e Shu. Esse valor do K, o A, o B e o C são dados pelo programa Pluvio 2.1 da Universidade de Viçosa. Se você já tem da sua cidade, tudo bem. Se não tem, procura a Universidade de Viçosa, o que você acha. Esse aqui eu peguei para Guarulhos, onde eu moro. Eu tenho o valor do K, o A, o B e o C. Isso do equação de Paulo São Paulo Vico. É uma equação já velha, mas que ela funciona ainda. Essa aqui são só para mostrar as precipitações e evapotranspiração em Guarulhos, né? De janeiro, quanto chove durante o ano e quanto evapotranspiração. O tempo de concentração mínimo que a gente usa é 10 minutos. Eu vou dar um exemplo padrão com 2.500 metros quadrados, que é um jardim de chuva normal, 0,25 hectares, o tempo de concentração de 10 minutos, a área impermeável de 100%, né? Se é 100%, o coeficiente de runoff vai dar 0,95. Aqui eu vou usar o método racional para duas coisas, para 10 anos e 100 anos. Sempre pelo conceito pré e pós-desenvolvimento, que a gente usa bastante esses conceitos, né? Eu tenho um período de retorno de 10 anos aqui para o pós, eu tenho do pré e 100 anos. Eu tenho as vazões aí, 0,10 metro cubo por segundo no desenvolvimento, período de retorno de 10 anos, e período de retorno de 100 anos, 0,15, 50% a mais. Esse aqui é um vertedor para 100 anos, né? Esse vertedor tem 0,15.
50% a mais do que o de 10 anos, né? Eu adotei uma largura de 1 metro. Eu uso a forma do vertedor de parede espessa, que é adotado pelo DAE. Eu tenho a vazão, o comprimento dele é 1 metro, que eu adotei. Eu acho a altura. A altura deu 21 centímetros. Então, eu vou deixar uma altura de uma guia para poder passar essa água aí. Lá vai dar 21 centímetros. Essa aqui é a vazão de 10 metros cúbicos, com tempo de consideração de 10 minutos. Eu calculo o volume, que o volume é a vazão, a base é 2,67 TC vezes 60, né, dividido por 2, vezes a altura dividido por 2. Dá o volume, que é 80 metros cúbicos. Esse aqui é um sistema que eu peguei dos americanos, né? Você tem a dissipador de energia, aqui tem um pré-tratamento e aqui fica a BMP. Eu fiz esse desenho meu, que aqui é o dissipador de energia. Quando tiver muita declividade, tem dissipador de energia. Às vezes você não tem dissipador de energia. Às vezes precisa um pré-tratamento aqui. Às vezes também não precisa. Mas em filtros é muito importante o pré-tratamento. Aqui fica a BMP, que no caso agora vai ser uma bacia de filtração. E a água, se chover muito, ela pode ir para fora. Pode ser tanto por aqui ou por baixo. O dissipador de energia que a gente usa muito é o hip-rap, né? Isso aqui é um hip-rap em avental, aqui nesse slide. Então, a altura do vertedor, 0,15, a água que está entrando, que é a altura da guia sarjeta, a largura de 1 metro, eu tenho a área equivalente, eu faço D sobre D vezes a área. Eu tiro o valor de D é igual a raiz quadrada da área. A gente usa bastante isso aqui. A raiz quadrada dessa área vai dar 0,39. O Q100 eu já calculei. Esse V, a vazão dividido pela área, é 1 metro por segundo. E aqui eu tenho o número de fraude, que é V dividido por G vezes Y, a raiz quadrada. Deu 0,83. Então, eu tenho aqui o hip-rap em avental, o D50, aquelas pedras 50%, o D50 é 0,25 vezes D vezes F. É só substituir. O truque que eu já comentei, é bom saber, é o D. O D que é a raiz quadrada da área que eu tenho, que eu achei 0,39. Aí eu faço os cálculos aqui, eu tenho 0,25, o D 0,39, tem o número de fraude, 0,83, deu 8 centímetros. Então a pedra habitada vai ser 8 centímetros, é uma pedra 4. E as pessoas geralmente é 2 vezes, no mínimo 2 vezes. 2 vezes é 16 centímetros. O comprimento do hip-rap é LA D 8 mais 17 logaritmo de F. Eu tenho 0,39, que é o D aqui, eu tenho 8, 17, logaritmo de 0,30, deu 2,6. Então, a largura vai ser 1 metro e vai ter 2,6 metros de comprimento. Está dimensionado o hip-rap. A pedra britada, tem vários tamanhos de pedra britada aqui, se alguém quiser consultar, vai fazer algum cálculo diferente, está aqui o tamanho da pedra britada. O volume de sólidos. As pesquisas que foram feitas no estado de Santa Maria, fica a 400 quilômetros de Porto Alegre, eles acharam aqui um volume de sólido de 537 miligramas por litro. Eu adoto um outro valor, né? É muito difícil a gente adotar esse TSS, área residencial, comercial, misto, porque todos os dados que nós temos são todos dados americanos. Esses dados que tem aqui, que eu estou botando aqui, são dados brasileiros. Mas nós temos tudo coisas americanas. Olha. Usando os dados brasileiros, eu usei aqui para Guarulhos, precipitação média anual de 1.488 milímetros por ano, esse PJ 0,5, o coeficiente volumétrico 0,95, o RV, a área 0,25 hectares, né? No exemplo. Então, eu vou usar a equação de Scherer, que eu já mostrei no exemplo. Não nesse exemplo, no outro exemplo que foi calculado. Eu tenho o P, J, o RV e o C.
O truque aqui eu adotei o C igual a 500 miligramas por litro. E a área que eu botei aqui 0,25. A área que tem lá. E aí me deu aqui 1.590 quilos por ano, ou então 1 metro cúbico por ano. Um metro cúbico dá 1.600 quilos. Ela tem clog quando tem 5 a 25 quilos por metro quadrado de área de jardim de chuva. Então, esse estimativo de jardim de chuva que eu tenho, vou obter no final, mas já posso estimar antes aqui, 90 metros quadrados. Então, eu tenho 1.590 quilos. 90 me dá 18. Muito grande. Então, eu concluo que eu preciso de fazer um pré-tratamento. Preciso fazer. Mas aqui as normas alemãs sempre aconselham fazer o pré-tratamento, sempre. O volume de sólidos é R vezes L vezes FC. Eu vou calcular esse volume de sólido. Esse R é a eficiência da remoção. Geralmente eu adoto 0,80, 0,90. Nesse caso aqui, eu vou adotar 0,90. Eu vou adotar 0,90 a eficiência de sólido aqui. Então, aqui vai ficar, R vai ser 0,9, o comprimento é 1 da caixa, né? A largura da caixa, e o FC é 1, e um ano eu vou fazer manutenção de ano em ano. E me deu aqui 1.440 kg por ano que vai ficar retido. Vai ficar retido, então, naquela caixa, 1.440 quilos. Então, eu tenho 1 metro cúbico por ano, vai ficar retido 0,9, vai ficar 0,1 que vai passar, que vai ser 160 quilos por ano. 60 quilos dividido por 90 dá 1,8 kg. Então, o pouquinho que passar não vai dar problema na BMP, lá na bacia de infiltração. É muito fácil de entender. Então, para tratamento, só para mostrar aqui a velocidade, quando a partícula é maior que 0,1 milímetro, a gente tem essa tabela aqui. A temperatura de 20 graus e sólidos com 2,65, que é o normal. O Plínio adotou aqui D50 é igual a 1 milímetro, baseado em Gould, que é um grande hidrólogo, engenheiro dos Estados Unidos, e da Austrália, de Queensland. Adotando isso, pega aquela tabela que está anterior ali, você tira ali 1 milímetro, a velocidade vai dar 0,0979, eu arredondei para 0,10 para a gente decorar. Eu já vi pesquisa dos Estados Unidos e o fato de se adotar 1 milímetro, 2 ou 0,5, não há muita diferença. Então, adotei isso aqui e tudo bem. A área de pré-tratamento, VCR é igual a 0,44 vezes D50 raiz quadrada. Se D50 é 1, então vai ficar 0,44. A velocidade máxima é 0,60. Se der mais que 0,60, tem que dar 0,60. Porque do 0,44 não há problema nenhum. Então significa o seguinte, que todas as partículas maiores ou igual a 1 milímetro, elas vão depositar nessa caixa. Estou calculando. Eu já calculei caixas enormes disso aqui, de detenção de sedimentos, baseado nessas mesmas fórmulas que eu estou fazendo. D, profundidade da caixa vai ser D igual a QCR sobre B. A vazão, eu tenho a vazão 0,10, que é a vazão de 10 anos de período de retorno, o VCR 0,44 e o B 1, ou de 21. Do 0,23 altura que vai ter de sedimentos ali, altura da caixa. O comprimento da caixa, né, vai ser o seguinte, vai ser DCR sobre W0. Aqui vai entrar aquele W0, aquele de 1 milímetro que eu adotei, que é 0,1 metro por segundo. Então, eu substituo os valores aqui, ficou 0,23, que é o D que eu já achei, o VCR, que é 0,44, dividido por 0,10. Me deu 1,90. E o mínimo que a gente usa é 2 vezes a largura. Se a largura é 1 metro, 2 vezes 2 metros. Usa 2 metros no mínimo. Agora vamos ver a equação de Vetter. O R igual a 1 menos exponencial
tem um sinal de menos aqui, ó. Um sinal de menos aqui, outro aqui, ó. Esse aqui está um sinal de menos. Esse VS é aquele 0,10 metros por segundo. A S é a área da superfície, vazão. Isso aqui eu vou usar a vazão de período de retorno de 10 anos. O que a gente faz no Excel, faz por tentativa. O duro de quando calcular isso aqui, você não sabe que equação que você usa. A última equação que eu tenho usado, que eu tenho visto bastante ser usada, é a equação de Vetter. Então, eu adoto aqui o R09, 90%. 1 menos exponencial, né? 0,1 S dividido por 0,1. Fazendo os cálculos aqui, dá 2,3 metros quadrados. 2,3 metros quadrados dividido pela largura dá o comprimento, 2,3 metros de comprimento. Então, o volume de sólidos que eu tenho anual é 0,9 metro cúbico. 1 vezes 2,3 é 2,3 metros quadrados na área, né? Eu vou ver o volume de sólidos, que é 0,9 dividido por 2,3 é 0,39. Vai dar 39 centímetros de altura de sólidos. Então, eu tenho a altura total de 39 altura de sólido, mais os 23 que eu tinha antes, 0,62 de sólidos. Tudo isso eu estou fazendo. Eu fiz o dissipador de energia e o pré-tratamento. O volume WQV, eu não estou usando ele aqui. P sobre 1000 RV. Esse P, geralmente nós temos usado P igual a 10 milímetros. A gente, conforme o caso, em coisas grandes assim, e infraestrutura assim, a gente usa P igual a 25 milímetros. Mas em jardim de chuva, a gente usa 10 milímetros. E usando 10 milímetros, eu tenho 24 metros cúbicos. O volume para melhoria da qualidade das águas pluviais. 24 metros cúbicos, aliás. Agora, só recordar umas coisas da norma alemã. A norma alemã diz o seguinte: se você vai verificar a condutividade hidráulica, se você tem bastante experiência, já fez no lugar bastante, a segurança é igual a 1, não há problema. Então, se você faz em laboratório, a segurança também é igual a 1. Se você faz um ensaio de granometria, que eu já vi estudo sobre isso, ninguém faz isso no Brasil. Eu fiz um teste uma vez, umas coisas dessas lá em Sobrado, na Bahia. Ninguém faz isso no Brasil. Aí o coeficiente é 5. Isso aqui são das normas alemãs, DWA, só para saber. E se você faz um duplo anel, que a gente faz muito no Brasil, o duplo anel, a gente usa o coeficiente de segurança 2. Que eu usei o 2, né? Então, se faz um ensaio de buraco escavado, tudo, é sempre coeficiente de segurança 2. Só para lembrar como é que fala a norma alemã. Então, se eu peguei, eu fiz o duplo anel, achei 26, tenho que dividir por 2, conforme a norma alemã, me dá 13. Eu vou fazer o cálculo para 13 milímetros por hora da condutividade hidráulica. O relatório de filtração, um exemplo, uma área de 100%, né, 0,25 RV, 95, e a área em hectares. A S, a área de cima, é igual a WQV dividido por K. Então, eu vou substituir esses dados todinho aqui, né? Eu vou calcular a área, o S, e a profundidade. A S é isso aqui, ó. Eu tenho WQV 24 metros cúbicos que eu calculei. O K é aquele 13 milímetros que eu adotei. O tempo é 48 horas. Eu quero que ela se esvazie em 48 horas. Eu não quero 3 dias por causa do mosquito da dengue. Então tem que ter uma área de 39 metros quadrados. D é a profundidade dele. Então D vai ser 24 metros cúbicos, né? Dividido por 39 metros quadrados. Me dá 0,0621 profundidade. Adoto o máximo D igual a 0,30, 0,50. A S vai ser igual a 48 metros quadrados. Então, conforme o caso, eu mudo os cálculos aqui, ó. Aqui no caso eu calculei uma coisa, eu adotei outra coisa. Eu adotei o D
50 centímetros, aí eu calculo com o D50 centímetros, calculei a nova área, né? E a largura de 6, né? A largura de 6 metros adotada com base 3, e os taludes, né? O comprimento ficou 48 metros quadrados, dividido por 6, 8 metros quadrados. Então, você vai mudando os cálculos. Esse é um volume trapezoidal, né? E você pode, forma do volume trapezoidal. Essa forma do volume trapezoidal, eu tenho todos os dados aqui, né? Eu tenho o comprimento, esse L aqui, deixa eu ver, aqui. Esse L é o comprimento, o W é a largura, o D é a profundidade. Então, eu tenho tudo esse... O volume é 24 metros cúbicos que eu quero, o comprimento é de 12 metros, né? Eu calculo para dar certo isso aqui e dar os 24 metros cúbicos que eu quero. Então, a bacia de infiltração vai ter 3 metros de largura da base e por 12 metros de comprimento. 3 metros por 12. Aí você calcula aqui, se quiser saber a área superior, uma maneira de calcular essa área superior que vai dar 90. Esse 90 metros quadrados eu já usei no cálculo anterior lá. Às vezes a gente vai obter esse valor só no final, a gente volta para outra parte lá para verificar os dados do Robert Pitt lá. Então, às vezes você vai e volta, né, no cálculo. Então, está praticamente calculado. Uma coisa importante é saber quando você faz a infiltração, é que você faz a infiltração, você aumenta a altura do lençol freático onde está aqui. Geralmente não há muito problema desse aumento da temperatura. Existem cálculos para isso, específico como o cálculo de Hantuch, umas formas para fazer isso. Isso está no meu site, a gente como calcular, mas geralmente a gente não se preocupa muito com isso. A não ser um caso muito perigoso, que você tem algum medo de alguma coisa, você vai calcular, mas geralmente a gente não se preocupa. Não esquece o problema da manutenção e o custo, sempre importante, né? E o nível de aparência, né? O que você vai fazer? Eu posso fazer deixar sempre a manutenção muito bem, uma manicure, ou manutenção rústica. De modo geral, uma manutenção rústica está bem feita. Muito obrigado. O meu nome é Engenheiro Plínio Tomás, como eu falei. Eu tenho no meu site pliniotomás.com 49 digitais gratuitos, free. E quem quiser escrever para mim é pliniotomás@gmail.com. Obrigado.